aí, turma, vamos começar mais uma aula de História e a aula de hoje é sobre a República Nova no Brasil. Nessa aula veremos como foi a breve experiência republicana com caráter liberal e com direitos constitucionais garantidos. A chamada República Nova surgiu da saída de Vargas do poder e com a necessidade de um ajuste em relação à coerência política do Brasil. Após a era Vargas, o Brasil se viu ante dois modelos e uma escolha. Escolha esta que foi tomada a partir das elites que nunca saíram do poder do Brasil. A escolha pelo alinhamento com os Estados Unidos era claro desde a época de Vargas, mas com a estrutura autoritária do Estado Novo e a ilegalização das esquerdas no Brasil, a clara intenção de se afastar do bloco soviético e mesmo a negação de um comunismo no Brasil foram os fatores determinantes e orientadores dessa política da chamada República Nova. Em 1946, então, começa o governo Dutra. Cuiabano, nascido no ano de 1883, o general Dutra esteve envolvido com os principais movimentos políticos desde Getúlio Vargas, tendo comandado o esforço de guerra no Brasil na frente italiana. O general ganhou muita notoriedade dentro e fora do exército, principalmente pela grandeza que o Departamento de Imprensa e Propaganda deu à vitória como forma de propagandear as benesses do governo de Vargas. A questão é que, após ter lutado contra os fascistas e nazistas na Europa, como Vargas podia continuar apoiando uma ditadura que ideologicamente não diferia muito da forma de organização do fascismo da Itália. Essa contradição interna abriu espaço para o questionamento da ordem de Vargas e, por pressão da mídia e do exército, Vargas entrega o cargo e é deposto. As novas eleições foram convocadas e Dutra, já famoso por sua integração à política do Brasil, é eleito presidente com uma nova constituição de caráter mais liberal que fora preparada ao longo do ano de 1945. As principais características da Constituição de 1945 eram o restabelecimento das eleições diretas para presidente, governadores e prefeitos. Foram mantidas as eleições diretas para senadores, deputados federais e estaduais e vereadores. Garantiu também a igualdade de todos os cidadãos perante a lei. E estabeleceu a liberdade de manifestação de pensamento. A censura só poderia ocorrer em espetáculos voltados para a diversão pública. As correspondências dos cidadãos não poderiam ser violadas e a liberdade de crença e de realização de cultos e outras atividades religiosas eram garantidas. Dutra encontrou o Brasil em um momento de crise. Para evitar a penetração de discursos comunistas na política do país, orientou suas ações e discursos para um arremedo de populismo que era uma moda política em toda a América Latina naquele momento. Além disso, tratou de tentar modernizar a infraestrutura nacional, elaborando para isso o Plano de Saúde, Alimentação, Transportes e Energia, conhecido como Plano SALT. Dutra finalizou seu governo, que teve uma característica e transição de um modelo autoritário para um liberal, e alinhou ao capitalismo, com poucas conquistas e poucas certezas, já que o Plano SALT não causou impactos profundos. Mas antes de sair da cadeira da presidência, proibiu jogos de azar em todo o território nacional. Nas eleições de 1951, Vargas retorna com uma plataforma política pautada no populismo e no nacionalismo liberal. Ele foi facilmente eleito por conta de sua imagem como o pai dos pobres, perpetuada pelo seu departamento de propaganda. No campo político, Vargas fez um acordo, como sempre fizera antes, entre interesses antagônicos. A partir da reformulação do seu estado de compromisso, ele governaria tendo em sua base de apoio duas correntes. Por um lado, os liberais, que pretendiam modernizar o trabalho no Brasil e ampliar seus lucros a partir da abertura monetária para os Estados Unidos, e o alinhamento com a produção do mesmo país. Eles pregavam uma internacionalização da indústria e uma redução do Estado em relação ao controle dos meios de produção. Do oposto, os nacionalistas, que pretendiam dar continuidade ao parâmetro de desenvolvimento nacional, tendo o Estado como o foco irradiador de financiamentos e de modernização, e esse mesmo Estado seria responsável pela regulamentação das atividades econômicas através de projetos que beneficiassem todo o país. Considerando que os nacionalistas tinham sempre mais atenção de Vargas, pois nas três principais medidas em relação à economia do país foram tomadas decisões nacionalistas em prol da bancada populista de Vargas,
onde foram criadas a partir do Estado a Petrobras, campanha O Petróleo é Nosso, e a Eletrobras, na campanha do governo para a estatização da produção e distribuição de energia elétrica. Mas o caso mais gritante foi durante a greve e a mobilização trabalhista de 1952, onde Vargas chama para a equipe econômica João Goulart, que apresenta como solução o reajuste imediato de 100% do salário mínimo para a camada trabalhadora. Diante desses fatos, as elites e as altas camadas do exército ficaram irritados. E como porta-voz desses setores mais conservadores da sociedade estavam a UDN, representada por Carlos Lacerda, que acusava Vargas de esquerdizar o Brasil e praticar corrupção política. Tudo ganhou ampla divulgação, inclusive em relação ao protagonismo de Lacerda na oposição a Vargas, após o atentado promovido por um guarda pessoal de Vargas, do qual Lacerda escapou com vida. Esse atentado foi usado pela mídia da época como elemento de pressão contra a permanência de Vargas na presidência. E os setores conservadores começaram uma campanha difamatória acusando de enriquecimento ilícito e corrupção política, ao passo que a mídia diariamente colocava a mesma mensagem. Toda essa pressão levou Getúlio Vargas a suicidar-se em 1954. O vice-presidente Café Filho assume temporariamente o cargo até as eleições. No dia seguinte ao suicídio, milhares de pessoas saíram às ruas para prestar o último adeus ao pai dos pobres. Chocadas com o que ouviram no noticiário radiofônico mais popular da época, o Repórter Esso. Enquanto isso, retratos de Getúlio eram distribuídos para o povo durante o dia. Carlos Lacerda teve que fugir do país por medo de uma perseguição popular. Há quem diga que o suicídio de Getúlio Vargas adiou um golpe militar que pretendia depô-lo. O pretendido golpe de Estado tornou-se então desnecessário, pois assumira o poder um político conservador, Café Filho. O golpe militar veio por fim em 1964. Uma versão manuscrita da Carta Testamento somente foi divulgada ao público em 1967. Nessa carta manuscrita, Getúlio explica o seu gesto. Nela ele diz: "Deixo a sanha de meus inimigos o legado da minha morte. Levo o pesar de não ter podido fazer por este bom e generoso povo brasileiro e principalmente pelos mais necessitados todo o bem que pretendia." Uma versão datilografada feita em 3 vias e mais extensa desta Carta Testamento foi lida de maneira emocionada por João Goulart no enterro de Getúlio em São Borja. Nesta versão datilografada é que aparece a frase: "Saio da vida para entrar na história." Em 1956, Juscelino Kubitschek assume o cargo da presidência, tendo Jango João Goulart como vice. Assim que ocupou a cadeira de presidente, apresentou um projeto de investimento por parte do Estado a fim de modernizar toda a estrutura produtiva do país em seu tempo de governo. O chamado Plano de Metas, como ficou conhecido, foi um conjunto de investimentos nas áreas da energia, transporte, indústria, alimentação e educação, onde o planejamento dos investimentos duraria 5 anos e, consequentemente, modernizariam o país, rompendo com a estrutura centrada no Sudeste. As áreas de energia, transporte e indústria conseguiram um aproveitamento de 70% das metas, mas as 2 outras áreas não. Em termos práticos, o plano de metas constava de a implantação de uma indústria automobilística, a expansão das usinas hidrelétricas, a criação do Conselho Nacional de Energia Nuclear e a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, para corrigir os problemas econômicos e sociais do Nordeste, uma vez que o desenvolvimento industrial e a concentração da riqueza limitou-se ao sudeste do país, levando a um grande número de imigrações para a região. Além disso, teve no plano de metas a fundação de Brasília, a nova capital do país, considerada a meta síntese do governo JK. A localização no Planalto Central, em Goiás, era estratégica, pois criaria um polo dinâmico no interior do país. Para a realização desse ambicioso plano econômico, Juscelino teria de lançar mão de emissões e empréstimos estrangeiros. O FMI, Fundo Monetário Internacional, recusou os empréstimos, pois via com clara desconfiança política inflacionária que era prejudicial aos credores internacionais. Apesar disso, os empréstimos foram contraídos em bancos europeus e americanos sem a garantia do FMI. A política econômica desenvolvimentista de Juscelino apresentou pontos positivos e negativos para o país. A entrada de multinacionais gerou empregos, porém deixou o nosso país mais dependente do capital externo. O investimento na industrialização deixou de lado a zona rural, prejudicando o trabalhador de campo e a produção agrícola.
O país ganhou uma nova capital, porém a dívida externa contraída para essa obra aumentou significativamente. A migração e o êxodo rural fizeram aumentar a pobreza, a miséria e a violência nas grandes capitais do sudeste do país. O governo JK é sempre lembrado como os anos dourados na história brasileira. Isso se deve à euforia desenvolvimentista que consistia em incentivar o progresso econômico do país, estimulando a industrialização. Igualmente, o otimismo vinha da construção de Brasília, a nova capital do país, da Bossa Nova e da primeira conquista da Copa do Mundo em 1958. Jânio Quadros é eleito em 1961 na esteira do governo de Juscelino Kubitschek. Sua figura foi profundamente contraditória, considerando que sua plataforma política havia traços de um conservadorismo grave, desde ações moralizadoras como a proibição de biquínis nas praias, ou por conta de sua política monetarista e seus investimentos em reformas cambiais que agradavam e beneficiavam os investidores internacionais. A mídia e os setores conservadores não aceitaram tais posturas, principalmente a UDN, que era o partido de Jânio Quadros, e sua base governista vem a se tornar a oposição depois que Jânio condecora Ernesto Che Guevara com a Medalha do Cruzeiro do Sul e começa as negociações de restabelecimento dos laços diplomáticos com a União Soviética. O Congresso Nacional, que já não estava contente com as reduções de seus poderes e prerrogativas por parte da presidência, o pressiona para o impeachment, e Jânio aceita de pronto, usando seu último pronunciamento oficial como uma convocação à população a defender sua estadia na presidência. O que não aconteceu e João Goulart assume como presidente após o presidente interino de transição, Rainieri Mazzilli, ter instaurado um regime parlamentarista presidencialista no país. Numa carta ao Congresso Nacional, Jânio Quadros declarou a pressão que estava sofrendo por forças terríveis, fator determinante para justificar sua renúncia. Como curiosidade de seu governo, a vassoura foi um elemento símbolo de sua campanha presidencial, pois ele pretendia varrer a corrupção do país. O jingle "Varre, varre a vassouria, varre a bandalheira" tornou-se um sucesso na época. Com a volta da democracia em 1985, Jânio Quadros se elegeria prefeito de São Paulo, derrotando o então senador Fernando Henrique Cardoso. Jango, como ficou conhecido João Goulart, enfrentou vários problemas durante seu mandato, a começar que havia uma oposição à sua posse. Primeiramente por conta de sua presença em um país declaradamente comunista, a China, na época da renúncia de Jânio, o que fez com que os setores mais conservadores se opusessem de pronto contra sua posse. A solução encontrada foi a instauração de um regime de caráter parlamentarista, onde os poderes do presidente seriam restritos e haveria o retorno das prerrogativas que foram alijadas pelo seu antecessor. Assim, em 1961, Jango assume o cargo. Durante seu mandato, a principal questão era o controle da inflação que nascera na gestão de JK e dos volumosos empréstimos tomados em nome da modernização do país. Para isso, Jango tratou de formar uma equipe econômica que desse conta da aplicação do seu plano trienal. Mas a proximidade com a esquerda radical e do rompimento com a ordem liberal e capitalista fez com que houvesse uma pressão em torno de suas ações e planejamento político. Essa tensão política só aumentou quando Jango tentou novamente implementar as reformas de base e iniciar a reforma agrária. Esse foi o estopim que unificou as conspirações militares que fizeram com que o general Olímpio Mourão mobilizasse suas tropas, a adesão de grande parte do exército ao golpe que se desenhava, a exposição dos setores conservadores a partir da corrente tradição, família e propriedade, que culminou com a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, tudo isso alardeando constantemente pela mídia ligada ao conservadorismo, que também era oposição às reformas de Jango. No dia 1º de abril de 1964 foi colocada vaga pelo Congresso a cadeira de presidente da República. E com esse ato, por sua vez, se depunha formalmente Jango do poder, que se exilou no Uruguai. Os militares impediram a continuidade do governo civil, afirmando uma duração breve de intervenção. Mal sabiam todos que aí começaria uma ditadura civil-militar que duraria mais de 20 anos. Muito bem, turma, nessa aula vimos que a nova república se apoiava em instituições democráticas, mas havia muita incoerência dentro de suas bases. O clima de polarização política iniciado em 1987 retorna com força por conta do alinhamento com os Estados Unidos e a presença da União Soviética e dos políticos alinhados ao stalinismo. Então terminamos a aula de hoje.
Tchau, tchau e lavem as mãos.